A Carta aos Romanos é a mais densa exposição teológica do apóstolo Paulo. No capítulo 6, ele aborda uma questão fundamental da vida cristã: como o crente deve viver diante da graça. Após mostrar que a justificação é pela fé, do capítulo 3 ao capítulo 5, ele responde uma possível distorção. Se estamos sob a graça, então podemos continuar pecando? Paulo rejeita esta ideia enfaticamente e mostra que a graça não apenas perdoa o pecado, mas liberta o crente do domínio dele. Aqui se inicia uma nova etapa, a santificação. Portanto, a graça que salva também transforma. John Stott ele resume o capítulo 6 de Romanos da seguinte forma: ser cristão é estar em Cristo, e estar em Cristo é estar morto para o pecado e vivo para Deus. Romanos 6 é uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem. Paulo usa dois argumentos eloquentes para desbaratar as vãs pretensões dos hereges. O primeiro é a nossa união com Cristo por meio do batismo, do versículo 1 ao versículo 14. O segundo, já na sequência, é a servidão a Deus pela conversão. Há uma profunda conexão entre estes dois argumentos. Nossa proposta para este encontro é, à medida que vamos lendo este texto, extrair dele alguns princípios importantes para a nossa construção teológica e, consequentemente, para a nossa vida cristã. Então, tome o seu material de apoio, sua Bíblia, bloco para anotações, cadernos, papel, caneta. É muito importante que você anote esses princípios. É muito importante que você destaque estes princípios aí na sua Bíblia, para que, à medida que você vá meditando nesse texto ao longo da semana, ele possa estar vivo no seu coração, como também diante dos seus olhos. Então, à medida que vamos avançando na leitura, extrairemos alguns princípios fundamentais para a nossa vida cristã. E o primeiro princípio que eu destaco no capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 1, é que a graça não é uma licença para pecar, versos 1 e versos 2. Nós estaremos fazendo a leitura juntamente com você. Aparecerá na transição, na tela a seguir, através de um slide, mas eu lhe convido também a estar acompanhando aí na sua Bíblia. A versão que eu estou usando para os nossos comentários da carta aos Romanos é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para pecado, como poderemos continuar vivendo nele? A impressão que eu tenho é que Paulo antecipa uma má interpretação da doutrina da graça. Como eu já mencionei, até aqui ele trabalhou o tema da justificação pela fé, do capítulo 3 ao 5. Mas lá atrás, anteriormente, ele falou sobre a depravação total da raça humana, quando ele disse que os gentios pecaram, distorcendo a imagem de Deus.
Os judeus pecaram porque se apropriaram da lei e se esconderam atrás dela. E agora, do 3 ao 5, ele fala que todos pecaram e todos também foram justificados. Obviamente que todos que foram justificados são aqueles que se apropriam da salvação em Cristo Jesus. Portanto, a impressão que eu tenho é que ele está antecipando uma má interpretação da doutrina da graça. Ele enfatiza que a verdadeira graça não encoraja o pecado, mas liberta dele. O crente morreu para o pecado, ou seja, não está mais debaixo do domínio do pecado. Martin Lloyd-Jones, ele diz: a graça não apenas perdoa, ela também rompe o poder do pecado. Portanto, meu caro, hoje o crente, aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador e vive debaixo desta graça, ele rompeu com o pecado. Ele não vive mais sobre o domínio do pecado, sobre o poder do pecado, porque ele foi liberto em Cristo Jesus. Então, o primeiro princípio que nós extraímos no versículo 1 e versículo 2 é que a graça não é uma licença para pecar. Segundo princípio, anote aí no seu material de apoio. Estamos unidos em Cristo em sua morte e ressurreição. Esta perícope é um pouco mais extensa, obviamente, do que a anterior, que trabalhamos apenas 2 versículos. A partir de agora, estaremos fazendo uma leitura mais extensa dessas perícopes. Então, estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, a partir do verso de número 3. Acompanhe conosco. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, também certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, morremos com ele. Quando foi sepultado, fomos sepultados com ele. Assim como estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou, estávamos em Cristo quando ele morreu. Sua morte foi a nossa morte. Paulo, ele usa a imagem do batismo, este símbolo de união com Cristo, que é universalmente compreendido pelos cristãos, para ilustrar esta verdade. O batismo é uma
união mística com Cristo, morte com Cristo, morremos para o pecado, ressurreição com Cristo, vivemos em novidade de vida. O batismo é símbolo externo de uma realidade espiritual interna. Fomos colocados em Cristo. Isso muda a nossa identidade. O batismo, obviamente, não é uma união mágica, algo que automaticamente no batismo transforma a vida do crente. O batismo, ele é um símbolo público de algo que já aconteceu no seu interior. O batismo, ele é um símbolo externo de algo que já aconteceu interiormente. Ao emergir na água, o crente é simbolicamente sepultado com Cristo em sua morte. E ao sair da água, ele é ressuscitado para uma vida nova, para novidade de vida. John Stott, ele afirma: nossa morte com Cristo separa-nos do domínio do pecado. Nossa vida com Cristo coloca-nos a serviço de Deus. Diz aí para mim, você já se encontrou com Cristo? Você já pertence a Ele? Já foi batizado? Deixe nos comentários aí. Eu nasci de novo, para que todos possam ver publicamente a sua confissão de fé. Uma vez que você já foi encontrado por Cristo, que você entendeu as más novas do Evangelho, pois assim como trabalhamos na nossa primeira aula, e eu vou deixar um card para você aí, para que depois, no término desta aula, você possa recorrer lá na nossa primeira aula, que o Evangelho de Cristo, ele começa com uma má nova. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos foram banidos da glória de Deus e vivíamos em inimizade com Deus. Mas quando fomos encontrados por Cristo e passamos a viver em novidade de vida e fazer parte da sua família, este laço que estava quebrado, rompido, este estado de inimizade foi transformado e agora nós somos filhos de Deus e pertencemos à sua família. E vivemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, hoje nós vivemos em novidade de vida. Deixa aí nos comentários: eu nasci de novo. A ressurreição de Cristo inaugurou uma nova vida que agora o crente compartilha. Nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos do pecado e passamos a viver em novidade de vida. A ênfase que o apóstolo Paulo dá não está no ritual, mas na realidade espiritual que ele simboliza. Ele diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O velho homem se refere à nossa identidade egoísta e pecaminosa em Adão. Sua crucificação com Cristo quebra
o poder dominante do pecado sobre nós. Existe aqui uma conclusão lógica. Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. A ressurreição de Cristo não apenas foi um evento para Ele, mas um novo princípio de vida para todos os que nele creem. Nós temos também, a partir do versículo 12, um novo princípio. O verdadeiro cristão não se oferece ao pecado, mas a Deus. Acompanhe. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando sobre os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui, Paulo faz um chamado à responsabilidade. O cristão deve resistir conscientemente ao pecado e oferecer a Deus como instrumento de justiça. A libertação do pecado não é passiva, é uma escolha ativa de quem nos governa. O pecado, ele não tem mais domínio, pois estamos debaixo da graça. Mas esta liberdade, esta novidade de vida, exige uma entrega constante ao Senhor. Não vivemos mais debaixo do pecado. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. Hoje nós podemos resisti-lo em Cristo Jesus. O crente, ele vive em novidade de vida, em santificação ao Senhor. A palavra santificação vem com esta característica para uso exclusivo de Deus. Portanto, não vivemos debaixo do domínio do pecado. E por fim, nós fomos libertos do pecado para servir a Cristo. Acompanhe a partir do verso de número 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus,
O fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo combate aqui o argumento da hipergraça. O pensamento era: vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele responde enfaticamente: de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Paulo conclui com uma imagem muito forte: escravidão. No mundo não existe neutralidade. Ou somos escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à vida. Eu quero ilustrar isso da seguinte forma: imagine um homem que vive toda a sua vida como escravo de um senhor tirano. Esse senhor é cruel e obriga a trabalhar sem descanso, humilha, o explora e, no fim, ainda promete morte e destruição. Este senhor é o pecado. Mas, um dia, esse escravo conhece um novo Senhor, Jesus Cristo. E ao aceitá-lo, ele é comprado com um preço muito alto, o sangue de Cristo. Mas, diferente do anterior, esse Senhor o liberta, o acolhe como filho e ensina a viver de forma digna ao invés de morte. Promete vida eterna. Agora, esse homem não vive mais como escravo do pecado, mas como servo voluntário da justiça. Ele ainda serve, mas agora serve com alegria, serve com amor, serve com propósito. Ele trocou a escravidão da opressão pela liberdade do serviço a Deus, que conduz à santidade e à vida. Todos nós servimos a um Senhor. Ou servimos o pecado que leva à morte, ou servimos a Cristo, que conduz à vida eterna. Mais uma vez eu reitero: no mundo não existe neutralidade. Ou servimos ao pecado e a consequência do pecado, como nós vimos no versículo 23, é a morte, ou servimos a Cristo e em Cristo recebemos vida eterna. Nós pertencemos a um desses senhores, ou ao pecado ou a Cristo. É apenas uma mudança de senhorio. E Agostinho de Hipona, ele fala algo extraordinário. A liberdade só existe verdadeiramente quando servimos a Deus. Se queremos ser livres, precisamos ser servos de Cristo. Olha que paradoxo. Se desejamos liberdade, então precisamos nos tornar servos de Cristo Jesus. Eugene Peterson, na sua paráfrase das Escrituras em Romanos 6, ele diz: ofereçam-se ao pecado, e esse será o último ato livre de vocês. Porque o pecado, ele escraviza. O pecado, como na ilustração que eu mencionei, ele é um senhor tirano que oprime. E como pagamento, ele ainda oferece a morte. Então, se queremos
ser livres, precisamos então nos tornar servos de Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, ele propõe: quando o pecado reina, os homens se tornam capachos de sua implacável tirania. O reinado do pecado é um domínio de opressão. O pecado escraviza e mata. Os súditos do pecado vivem prisioneiros de suas paixões e oferecem os membros do seu corpo à iniquidade. Antes, oferecíamos os nossos membros à impureza. Agora, devemos apresentá-los à justiça e santidade. Em Romanos 6, do 1 ao 23, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. Pela justificação fomos libertados da culpa do pecado, mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. Vencemos o pecado não sobre o regime da lei, mas sobre o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta da eficácia da morte de Cristo e da virtude de sua ressurreição. O veredito final encontra-se no versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este versículo resume perfeitamente a escolha: salário, o que se merece, versus dom, o que recebemos gratuitamente. Morte versus vida. Romanos 6 nos lembra que a graça de Deus é transformadora. Ela nos justifica, mas também nos santifica. Estar em Cristo significa estar morto para o pecado e vivo para Deus. Aleluia. E eu quero deixar aqui algumas aplicações para você. Vai aparecer na transição. E ao longo desta semana eu te convido a examinar. O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Portanto, o que faremos aqui é um exame, para fim de aplicarmos estas verdades. Primeiro, examine-se. Você tem vivido como alguém morto para o pecado? 2. Viva a nova vida. Lute contra o pecado com base na sua nova identidade em Cristo. Sirva a Deus com alegria. Obediência é o fruto da graça, não imposição da lei. E, por fim, discipule outros. Ajude outros a entenderem sua nova posição em Cristo e a crescerem em santidade. Então, que possamos aplicar estas verdades na nossa vida. E como lá na segunda aplicação, viva a nova vida, lute contra o pecado, eu te digo, não lute com as suas próprias forças, porque senão você vai perder esta batalha. Lute no poder do Espírito Santo. Lute com as armaduras que o Espírito Santo te deu e então vencerás o pecado. E eu quero concluir esta exposição com uma frase de Agostinho de Hipona: ame a Deus e faze o que quiseres, pois aquele que ama a Deus não deseja pecar. Talvez estamos perdendo esta batalha para o pecado, porque não amamos a Deus
verdadeiramente. Porque quando amamos a Deus, e nós só podemos amá-lo porque um dia ele nos amou. Se amarmos a Deus, nós resistiremos ao poder do pecado. Se amarmos a Deus acima de todas as coisas, como Cristo Jesus nos diz que deveríamos fazer através dos dois principais mandamentos, nós diremos não ao pecado. Talvez a nossa guerra está sendo perdida, porque não amamos a Deus o suficiente. Então, se amarmos a Deus, não desejaremos pecar. Amém, gente? Uau! Que exposição! Romanos 6 é extraordinário. É um convite a vivermos em novidade de vida. E eu quero orar com você neste momento. Fazemos isso ou no começo das aulas, mas também, na maioria das vezes, no término das aulas. E eu quero convidá-lo a orar neste momento. E se você que tem nos acompanhado aqui no Teolosofando ainda não serve a Cristo, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida a Jesus. Esta mensagem é para você. Se ela te alcançou, é porque Deus está te fazendo um convite. Entregue a sua vida a Cristo. Passa a servi-lo e a viver em novidade de vida. E eu quero orar com você neste momento. E se você está agora entregando a sua vida a Cristo, deixe aí nos comentários, porque eu quero conhecer você. Eu estou entregando a minha vida a Jesus e eu quero ser servo de Cristo, não mais servos do pecado, não mais escravo do pecado. Eu quero viver em novidade de vida. Deixe aí nos comentários. Eu quero conhecer você e convido a orar neste momento. Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós te louvamos porque esta verdade de Romanos 6 alcançou os nossos corações. E nós entendemos através da tua palavra que não devemos mais servir ao pecado, uma vez que fomos comprados e resgatados pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E agora não servimos mais ao pecado, não somos mais escravos do pecado, mas servos de Cristo Jesus. O nosso velho senhor tirano, opressor, ele foi vencido. E agora nós servimos a justiça e a obediência. E como consequência, como pagamento desta novidade de vida, nós recebemos vida eterna em Cristo Jesus. Pai, agora nós nos rendemos a este senhorio. E eu oro em favor daqueles, ó Pai, que estão se entregando ao seu Filho neste momento, que receberam esta verdade, que reconheceram esta verdade e que, através do teu Espírito Santo, foi alcançado por ela e o seu coração foi quebrantado e em sua mente esta palavra, Pai, criou raiz e está frutificando e estão se entregando ao seu Filho Jesus e reconhecendo esta graça. Pai, em nome de Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida, Pai. E lhe dê graça através do teu Espírito Santo para diariamente serem crucificados com Cristo Jesus e a viver esta novidade, a vencermos do pecado e sermos servos da justiça e da obediência.
E aqueles que têm nos acompanhado, ó Pai, há tanto tempo aqui no Teolosofando, eu peço a bênção do Senhor sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Que haja prosperidade, pois a tua palavra, Senhor, nos diz que se vivermos em novidades de vida, nós viveremos em Cristo e gozaremos daquilo que ele tem para nós. Portanto, eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que têm nos acompanhado aqui, que têm feito parte desta família que está construindo esta teologia sólida, bíblica, cristocêntrica e séria aqui neste canal, através desta ferramenta. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém. Glória a Deus. Se você chegou aqui neste canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, aproveite ao seu momento, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações, pois semanalmente nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando. Também curta o link desta aula, compartilhe à vontade, compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais, no grupo dos seus amigos, para aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem que transforma e que liberta, como também contribua conosco aí nos comentários. Não se esqueça, nós temos aí uma participação. Eu nasci de novo. Deixa para nós aí nos comentários, tá bom? E eu aguardo você para o nosso próximo encontro, onde daremos sequência nos nossos estudos na carta aos Romanos. E eu já firmo um compromisso com você. Após o término da nossa exposição de Romanos, nós daremos continuidade. 1 Coríntios, 2 Coríntios, como também todas as demais cartas do apóstolo Paulo. Isso vai nos edificar, é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que liberta. Eu te aguardo você quinta-feira que vem. Um grande abraço e até lá.